Oi, pessoal. Obrigado pela participação dos escritórios regionais dos municípios. Agora a gente já está iniciando a aula. Eu só queria dar umas orientações quanto às perguntas. Durante a aula, vocês podem estar mandando as perguntas para mim aqui pelo bate-papo. E no final da aula, a Alessandra ela retorna e eu vou passando essas perguntas para ela estar respondendo. Tá bom? Outra questão é sobre a apresentação que está aqui na tela. Quem quiser já baixar essa apresentação, é só clicar aqui nessa setinha embaixo do slide, para que você já consegue salvar essa apresentação. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos começar agora a webconferência com a Alessandra, né, sobre o monitoramento da Academia em Saúde. Boa tarde. Hoje nós vamos falar do monitoramento do Programa Academia da Saúde. É um monitoramento realizado pelo Ministério da Saúde a todos os municípios brasileiros, com o apoio das secretarias estaduais de saúde. E nós vamos falar do monitoramento 2017. O meu nome é Alessandra. Eu fico na coordenadoria de atenção primária lá da Secretaria Estadual de Saúde, na gerência e estratégia saúde da família e também faço parte, então, deste programa na Secretaria de Saúde. A webconferência é para os escritórios regionais de saúde, que fazem então parte da SES, da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, e os municípios que têm o programa Academia da Saúde, que a gente então diz que são os municípios habilitados a este programa. Como o Ronilson já falou, as perguntas vão ser encaminhadas via chat, e aí ao final a gente vai estar abrindo espaço para estar respondendo essas perguntas. O que eu proponho aqui para a gente conversar sobre este monitoramento? Apresentar um pouco do cenário estadual do programa, apresentar um pouco desses resultados do monitoramento de 2016, falar um pouco do monitoramento 2017, os instrumentos, prazos e cronograma, e falar do monitoramento, trazer uma orientação mais para as secretarias municipais de saúde. E, por último, os informes. E só para a gente estar relembrando um pouquinho de como é que está o cenário hoje do programa Academia da Saúde no nosso estado, nós temos 67 municípios habilitados ao programa Academia da Saúde, sendo que alguns têm mais de um polo habilitado. Então, por exemplo, a gente tem um município aqui que tem 4 polos habilitados. 2 com 3 polos habilitados, que é esse em azul, e os amarelinhos são os que têm 2 polos habilitados. O que estão em rosa é o que tem um polo habilitado. Então, está assim a distribuição dos polos do Programa Academia da Saúde no nosso estado. Os que estão em branco não foram municípios que não foram habilitados a este programa. E como é que está o cenário de implantação hoje do Programa Academia da Saúde? Vocês sabem que é um programa que veio de 2011, e desde então vem habilitando alguns municípios. E alguns já têm obras em construção já concluídas, e alguns ainda estão em fase de implantação ainda. Então, em 2015, nós tínhamos 15 obras concluídas. Em fevereiro de 2016, nós havíamos 28 obras concluídas. Em fevereiro de 2017, 38 obras concluídas. Então, a gente vem vendo, assim como as demais regiões do país, que a gente vem conseguindo concluir as obras e algumas já estão em funcionamento e o programa só vem crescendo, então, a partir disso. Eu vou apresentar, então, alguns resultados do monitoramento. Aqui não estão todos os resultados. E a gente pode estar conversando um pouquinho, ao final eu não vou discutir esses resultados, mas a gente pode estar conversando, tirando dúvida também sobre eles.
O número de municípios com o polo, Programa Academia da Saúde, participantes do monitoramento. Então, como eu disse, 67 municípios do nosso estado foram habilitados ao Programa Academia da Saúde, o que representa 47% dos nossos 141 municípios. Mas no monitoramento do programa, o ano passado, participaram 50 municípios, o que representou 74% dos nossos municípios habilitados ao programa. E aí, se a gente for olhar por região de saúde, se a gente pegar os municípios da região sul, que são dos 19, 10 são habilitados ao Programa Academia da Saúde, e os 10 participaram do monitoramento do programa o ano passado. Da Baixada Cuiabana tem 5 municípios habilitados, apenas um participou do monitoramento, e assim sucessivamente, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas o monitoramento ele é dividido em 2 formulários. O formulário da gestão municipal e o formulário dos polos em funcionamento. Então, eu vou apresentar agora os resultados dos 50 municípios que responderam o formulário da gestão municipal. São esses municípios que participaram, né? Ele é feito via Form SUS, é um link que vocês vão receber, vão clicar e vão responder ao formulário. Depois eu vou estar falando deles também. Alguns resultados. Com relação à construção, a situação das secretarias municipais de saúde, segundo obras dos polos Academia da Saúde. Então, naquele momento, os 50 municípios responderam o seguinte, que 4 deles estavam com obra não iniciada, 16 em obra em andamento, 7 com obra interrompida, 14 com obra concluída, 18 com obra em funcionamento. Hoje o cenário provavelmente já vai ser outro, mas naquele momento era o que tinha. Aí foi perguntado o principal motivo da obra ter sido interrompida. Então, 43% disseram que é por problema com a empresa, 43% também disseram que é falta de recurso e 14% outros motivos. Os principais motivos do não funcionamento dos polos. 29% disseram que é falta de equipamentos e material permanente. 23% responderam que é contratação, capacitação de profissional. 18% obra com problemas e falta de placas de sinalização. Outros 18% habilitação da obra. E, por último, 12% foi autorização para o funcionamento. Essas foram as respostas com relação aos principais motivos de não funcionamento dos polos. E aí são coisas que a gente pode estar conversando entre a gente de como apoiar os municípios para que eles consigam finalizar as suas construções. O município já solicitou ao Ministério da Saúde recurso financeiro de custeio mensal para manutenção das atividades do polo. Então, a gente percebe aqui que 72% não respondeu e 28% respondeu. Muito provavelmente porque a maioria não estava com as obras em conclusão, então a gente só pode solicitar o custeio mensal ao final. Então, por isso, a maioria não respondeu essa pergunta. Dos que responderam, 20% não haviam solicitado ainda esse recurso mensal ao Ministério da Saúde e 8% disse que sim, que havia solicitado. Aí a gente tem já um crescente número de polos em funcionamento, em obras concluídas, mas poucos têm solicitado o custeio do Ministério da Saúde. Com relação ao planejamento e recurso financeiro, a pergunta era o seguinte: o município incluiu o Programa Academia da Saúde no Polo Municipal de Saúde? A maioria respondeu que não respondeu, né? 60% não respondeu a essa pergunta.
26% disse que sim, que incluiu o programa Academia da Saúde no Plano Municipal de Saúde. 14% disse que não. E isso tem um reflexo depois lá na frente com relação às ações do programa Academia da Saúde. Porque se você não prevê recurso no plano municipal, você não tem da onde tirar para fazer alguma manutenção, algum material, alguma coisa assim. O plano orçamentário do município prevê repasse de recurso financeiro para o programa Academia da Saúde. 64% não respondeu. 22% disse que sim, que prevê repasse de recurso financeiro para o programa. Isso é bom porque dá uma vida, né, para o programa. E 14% diz que não prevê esse repasse de recurso financeiro para o programa. Também entendemos que alguns municípios têm algumas dificuldades. Com relação à articulação intrasetorial e intersetorial, os municípios responderam da seguinte forma: 30% responderam que tem essa articulação com a equipe de saúde da família, 30% também respondeu que tem articulação com a unidade básica de saúde, o que é normal, né, gente? Porque o programa ele tem que estar vinculado às equipes de saúde da família ou à unidade tradicional de atenção básica. Então, a maioria já respondeu que sim. 28% tem uma articulação intrasetorial com a Secretaria de Assistência Social. 24% ao programa de saúde na escola. Então, a gente vê que a assistência social e a educação sobressai, né? A Secretaria de Educação aqui está com 20%. A gente vê que também aparece um pouco do NASF, que também tem que estar vinculado à Academia de Saúde, mas a gente sabe que nem todos os municípios possuem equipe de NASF, né? Então, ficou assim. Também temos 18% a Secretaria de Esporte, Centro de Reabilitação, e depois vem a Secretaria de Planejamento, Cultura, Melhor em Casa e Centro de Atenção Psicossocial. Com relação ao conhecimento e utilização do programa da Política Nacional de Promoção à Saúde. Quando foi perguntado com relação ao conhecimento e utilização, a maioria, 34%, respondeu que sim, conheço e utilizo no planejamento da gestão do programa. 20% diz que conhece, mas não utiliza. 30% não conhece, mas já ouviu falar, e 16% não conhece. Se a gente parar para pensar que o Programa Academia da Saúde ele está baseado em duas políticas: a Política Nacional de Atenção Básica, que a gente chama de PNAB, e a Política Nacional de Promoção à Saúde. Então, se ele é baseado nessas duas políticas, todas as ações que estão no Programa Academia da Saúde estão intrínsecos com essas políticas, né? E a gente vê que um grande número de municípios que participam do programa conhece, mas não utiliza, não conhece e não conhece, mas já ouviu falar. Então, a gente tem que fazer um trabalho com relação à promoção da saúde e a gente já está articulando isso também com a Coordenadoria de Promoção à Saúde na Secretaria Estadual de Saúde também. Com relação ao monitoramento de 2016, o formulário de polos em funcionamento. Então, a gente tinha, assim, dos 50 municípios que responderam o formulário da gestão, ainda desses, 15 polos responderam que estão com polo em funcionamento. 15 municípios responderam que tinham polos em funcionamento. Então, quando perguntado com relação ao turno de funcionamento dos polos, a gente vê que a maioria, 93,3%, atua à tarde e pela manhã, 86,7%. Mas a gente vê também que alguns estão atuando à noite, o que é muito bom, dá mais acesso à população. E vai da realidade local, da demanda da população, da necessidade, né?
Esse é o retrato que temos em 2016. Com relação aos participantes da atividade do polo, nós percebemos que a maioria dos participantes estão nessa faixa etária, são adultos de 20 a 59 anos e idosos de 60 ou mais anos. Então, 100% atende essa população, 93,3% atende essa população. Aqui a gente tinha opção nessa pergunta de responder mais de uma pergunta, por isso que os percentuais vão dar assim. A gente vê que o número de atendimentos para adolescentes e crianças é bem menor. Apesar do espaço ser planejado para adultos, tem mais equipamentos para adultos, é também um espaço que pode ser utilizado para trabalhar com crianças e adolescentes. E a gente tem aqui uma oportunidade de poder ampliar. Continuando. Com relação às atividades desenvolvidas no polo, a gente vê que a maioria das atividades, 100%, são práticas corporais e atividade física. Seguida de ginástica, grupos de caminhada, depois vem atividades relacionadas à promoção da saúde, rodas de conversa. Essas são as principais atividades desenvolvidas nos polos em funcionamento, aqueles 15 polos que responderam a esse formulário. A gente tem também um pouco mais oficinas de culinária saudável, palestras sobre alimentação saudável, que também é um tema que está dentro da promoção, jogos e brincadeiras, artes marciais, temos também atividades esportivas que são oferecidas para a população. Então, continuando com as atividades desenvolvidas nos polos, a gente vê que educação e saúde, enfrentamento ao uso de tabaco e derivados, 60% responderam que realizam. Promoção da cultura da paz e dos direitos, 40% faz. E se a gente olhar os demais temas relacionados às atividades desenvolvidas no polo, promoção da cultura da paz, promoção da mobilidade segura, enfrentamento ao uso abusivo de álcool, tabaco, enfim, são todos temas que estão relacionados à promoção da saúde. Então, a gente está fazendo atividade que está relacionada com a política, mas nem todos têm conhecimento disso. Ainda também tem atividades específicas para gestantes, promoção de desenvolvimento sustentável e práticas integrativas num número bem menor, mas tem também, e práticas artísticas e culturais. Os profissionais que atuam nos polos. Então, a maioria dos profissionais naquele momento que estava atuando nesses 15 polos eram fisioterapeutas, 24,1%. Em seguida vem o profissional de educação física, com 22,4%, seguido do nutricionista, 17,2%, psicólogo, 13,8%, fonoaudiólogo, 8,6%, assistente social, 5,2%, dançarino, terapeuta ocupacional, sanitarista e educador social. Então, esses são os profissionais que estavam compondo os polos em funcionamento no ano de 2016. Acredito que o cenário não deva ter mudado tanto. Com relação ao vínculo dos profissionais que atuam nos polos, a maioria deles, 34,4%, é estatutário efetivo. Em seguida vem o contrato temporário, 28,1%. Temos CLTistas também, 9,4%, cedido de outra secretaria, 18,8%, e comissionado. Eu acredito que alguns profissionais que não estão diretamente no quadro da saúde, como, por exemplo, o educador físico, muitas vezes não está lotado na Secretaria Estadual Municipal de Saúde. Então, muitas vezes ele pode ser cedido por outra secretaria. Dificuldades apresentadas no desenvolvimento das atividades nos polos. Então, foi perguntado para esses polos quais seriam as principais
Dificuldade, a maioria refere à insuficiência de recursos financeiros, 28,13%. E aí a gente vê que como já não tem uma programação no plano municipal de saúde, aqui aparece então a questão da insuficiência de recursos financeiros, né? Isso tem um impacto nas ações do programa. Dificuldades também de atividades para homens, dificuldades de atividades para adolescentes e crianças, que é o que apareceu no outro slide, falando que a maioria eram adultos, entre idosos e adultos, né? Então, 21,80% tem dificuldade para esse público aqui. Aí, em seguida, vem a dificuldade de qualificação e capacitação para os profissionais, dificuldade na adesão e envolvimento da comunidade, dificuldade na disponibilidade de materiais didáticos de apoio para o desenvolvimento das atividades, dificuldade de integração entre os profissionais que atuam no polo, isso também aparece, dificuldade de articulação com os profissionais do NASF, né? Isso aqui, em teoria, não devia estar acontecendo, um devia estar apoiando o outro, dificuldade na articulação com os profissionais das equipes de saúde da família. Aqui também é um ponto que chama a atenção, porque o mesmo paciente que está lá na equipe de saúde da família é o mesmo que está sendo atendido lá no polo e deveria estar havendo um diálogo entre essas equipes para que a gente garanta o cuidado desse paciente de forma longitudinal, integral, enfim, os atributos da atenção primária, né? Bom, até aqui eu falei de alguns resultados do monitoramento do Programa Academia da Saúde 2016. Agora, a gente vai falar do monitoramento de 2017. Eu vou trazer para você isso que foi nos repassado pelo Ministério da Saúde com relação a instrumentos, prazos e cronograma, da forma como eles trabalham, e nós também. Alguns instrumentos. O formulário da gestão municipal, a novidade não mudou. Continuaremos utilizando aquele mesmo formulário que foi utilizado o ano passado. Então, vai ter um formulário de gestão municipal e um formulário de polo em funcionamento. Funciona assim, vocês vão receber um link que vai ser respondido por todos os municípios habilitados ao programa, com ou sem polo em funcionamento. E aí eu coloquei aqui 65 municípios. Ué, mas não era 67 o ano passado? Esse ano são 65, porque 2 foram desabilitados ao programa Academia da Saúde. Então, nosso objetivo é fazer com que 65 municípios participem desse monitoramento e respondam esse formulário da gestão municipal. O formulário em funcionamento também vai ser respondido através de um link por municípios que possuem polos em funcionamento, sendo um formulário para cada polo em funcionamento. Aqui eu coloquei 18, mas esse é o mínimo, porque a gente sabe que 18 já estão em funcionamento. Pode ser que nesse tempo alguns outros polos já estejam em funcionamento. Então, nosso objetivo é fazer com que os municípios que têm polo em funcionamento respondam esse formulário, que é pelo menos 18 polos. Prazo para preenchimento. Bom, hoje é dia 3 de maio, então já começou o monitoramento. Nós temos do dia 1º de maio a 31 de maio, não haverá prorrogação de prazos, porque eles realmente não dão prazos. Passou o dia 31, eles fecham. Então, os municípios vão responder, neste período, o formulário da gestão municipal, mais o formulário de polos em funcionamento. Com relação ao cronograma do monitoramento 2017, a primeira etapa é uma etapa de mobilização dos municípios, aí vocês receberam e-mail, o monitoramento está chegando, aqueles recadinhos assim, preparando vocês, né, para essa fase que já estamos. A segunda etapa, o Ministério da Saúde divide em 2 momentos, de 1º a 21 de maio, que é o preenchimento desses 2 formulários, e de 22 a 31 de maio é uma mobilização final dos municípios e acerto de pendências.
que às vezes acontece de responder de forma duplicada ou uma informação que está incorreta. E aí, nós da Secretaria Estadual de Saúde acompanhamos isso dentro do FormSUS e vamos entrando em contato com os municípios para a gente poder corrigir essas pendências. E a quarta etapa, só para vocês saberem, de 1º a 9 de junho, existe um preenchimento do formulário da gestão estadual. Então, os estados também preenchem o formulário do programa Academia da Saúde para que a gente tenha um cenário nacional também. Bom, então essa primeira etapa de mobilização é o tempo que vocês receberem e-mails, ligações, de orientação aos municípios, vocês devem ter recebido. A gente procurou divulgar no site da SES também, para que os municípios acompanhem, saibam dos prazos, informações via WhatsApp, e nós também falaremos nas instâncias colegiadas, e no caso do mês de maio, nós estaremos falando na CIB. E também já entramos em contato com o COSEMES para divulgar para os municípios. É uma forma de mobilização. A segunda etapa é o preenchimento dos formulários, que é o momento que estamos vivenciando. Então, os municípios preenchem o formulário da gestão municipal e dos polos em funcionamento. Durante esse período, a Secretaria Estadual de Saúde e os escritórios regionais de saúde orientam, acompanham, conferem. Então, a gente vai estar, às vezes, ligando para vocês e fazendo esse trabalho. É importante mobilizar os pontos focais municipais, né? Vocês que estão participando aqui hoje, provavelmente são esses pontos focais dos municípios, e não deixar o preenchimento para a última hora. Aí a terceira etapa de 22 a 31 de maio, que é a mobilização final, né? A gente entra em contato com os municípios que ainda não preencheram o formulário ou o formulário de polos em funcionamento. A gente confere o correto preenchimento desses formulários, a coerência das informações, enfim. O que estiver faltando, a gente vai estar conversando com vocês para que as informações estejam corretas e retratem realmente a nossa realidade. Algumas coisas a gente consegue fazer no FormSUS aqui do Estado. Outras a gente tem que pedir para o Ministério da Saúde fazer algumas alterações. Por exemplo, às vezes acontece de um município responder 2 formulários pela gestão municipal. E aí, só está valendo o último. Aí a gente solicita para o Ministério da Saúde excluir um dos duplicados. Ou então já teve caso de município que não é habilitado ao programa Academia da Saúde responder o formulário. Aí a gente tem que pedir para excluir também. Tá? E a quarta etapa, de 1 a 9 de junho, a Secretaria preenche o formulário da gestão estadual. Isso aqui é só a título de informação para vocês também. Ainda com relação ao monitoramento 2017, agora com orientações mais voltadas para as secretarias municipais de saúde. O formulário da gestão municipal é o seguinte, que todos os municípios habilitados ao programa devem preencher esse formulário, independente da situação do polo. Obras paradas, obras não iniciadas, polo em construção, polos similares também e polo em funcionamento. Então, todos os municípios habilitados preenchem esse formulário. Por se tratar de um formulário de gestão municipal, cada município deve preencher apenas um formulário, independente do número de polos do programa no município. Então, cada município vai responder uma única vez, independente do número de polos. O link de acesso vocês já devem ter recebido, coloquei aqui para ilustrar mesmo. Eu trouxe também a carinha do formulário. Lá, quando a gente acessa o link, a gente cai direto nesse formato. Aqui eu acessei com o login do Estado, tá? Mas vocês também vão estar lendo. Estamos iniciando o ciclo 2017 da gestão municipal do programa. Cada município deverá responder apenas um formulário, que é o que eu já falei. Considere abril como mês de referência para suas respostas. As informações levantadas são fundamentais para orientar a gestão federal, estadual e municipal do programa. O prazo é 31 de maio, né?
E ele reforça, fique atento, prazo, não se esqueça de salvar o número de protocolo ao final do preenchimento. Em caso de dúvida, ele pede para acessar a lista de contatos, que é só clicando aqui, vocês vão poder falar com a gente. E aqui vocês vão abrir e preencher o formulário. Ainda com relação às orientações para as secretarias municipais de saúde, o formulário para polos em funcionamento. Apenas os municípios que possuem polos em funcionamento devem preencher esse formulário, sendo um formulário para cada polo em funcionamento. Então, vamos lá. Se o município tem... Desculpa. O município possui 3 polos em funcionamento, devem ser respondidos 3 formulários de polos em funcionamento. Se o município não possui polo em funcionamento, então não é necessário responder esse formulário. Também tem o link de acesso, e eu vou estar mostrando o formulário, mas lembrando, então se o município tem 3 polos, 2 estão em funcionamento, vai responder 2 formulários. Se só um está em funcionamento, vai responder um formulário. É um formulário por polo em funcionamento. Então, da mesma forma, né, apareceu o formulário de polos em funcionamento, é um formulário para cada polo em funcionamento. Então, algumas informações elas se repetem para que as pessoas tenham assim clareza de como fazer. E também, qualquer coisa, vai ter a lista para estar acessando. Eu trouxe só a carinha dele para vocês verem que não é um formulário extenso e nem difícil, é simples de responder. Aí o passo a passo, que vocês também já devem ter recebido. Clicar no link do formulário, responder o formulário com atenção, clicar em gravar para finalizar e anotar o número de protocolo que será gerado. Por que é importante anotar esse protocolo? Porque se acontecer de alguma informação que eu dei, eu quiser mudar, eu posso entrar de novo no FormSUS, colocar o número do protocolo, acessar essa ficha e com isso eu posso alterar o meu formulário. Tá? Então é importante vocês anotarem. Caso o município possua o polo em funcionamento, clique no link do polo em funcionamento, preencha o formulário com atenção, clique em gravar para finalizar, anota o número do protocolo gerado. Caso possua outro polo em funcionamento, preencha o novo formulário do polo em funcionamento. Aqui eu trouxe só algumas informações para se ter uma ideia do que vem dentro desse formulário, porque assim, alguns escritórios também não têm acesso a esses formulários, né? E eles que têm que estar orientando os municípios. Então, eu achei importante trazer aqui para a gente ver. É simples, são dados institucionais, área responsável pelo programa, nome do responsável, telefone, e-mail, endereço. E aí, com essa atualização, a gente consegue ter um banco de contatos, né, dos dados institucionais no nosso estado. Informações sobre o programa, número de polos habilitados, andamento da obra, existência de polos em funcionamento, recebimento, solicitação de custeio. Tudo isso o município informa no formulário da gestão estadual. Sustentabilidade e fortalecimento do programa. Inclusão no Plano Municipal de Saúde, previsão orçamentária, recebimento de algum recurso financeiro estadual, parcerias governamentais e não governamentais, articulações intrasetoriais e intersetoriais com o Conselho Municipal de Saúde. E aí, as ações da Secretaria Municipal de Saúde. Capacitação para profissionais que atuam no programa, estratégia de monitoramento, estratégia de divulgação, avaliação da gestão estadual, federal, enfim, conhecimento, ação da política nacional da promoção à saúde. Essas são as informações que vêm no formulário da gestão municipal. No formulário do polo em funcionamento, as informações gerais também vêm nome, endereço, o cadastro, se tem proximidade com a UBS, informações sobre as atividades dos posturnos, os públicos,
a média de usuários dia, atividades desenvolvidas, informações sobre os profissionais que atuam no polo, o número de profissionais de cada categoria, vínculo, atuação de outros profissionais da atenção básica, e informações sobre a gestão do polo, existência de grupo de apoio à gestão, contrapartida municipal, dificuldades encontradas, enfim, são essas informações que estão no formulário do polo em funcionamento. Aí eu trouxe também alguns, então até aqui as informações, né, as orientações do monitoramento, alguns informes que eu achei interessante a gente trazer aqui. A devolutiva nacional de 2016 ainda não ficou pronta. E é por isso que a gente não recebeu e não repassou para vocês. Mas também por isso que a gente achou importante trazer a devolutiva estadual para vocês, porque o tempo passa, né, e a gente precisa fazer uma reflexão em cima dessas informações. Então, a gente trouxe alguma coisa, nós estamos trabalhando no documento para poder divulgar depois para os escritórios e municípios com relação a esse cenário do monitoramento 2016 estadual. A publicação do nacional vai estar disponível em breve, o nosso também. A gente não esperou e está trabalhando nisso. Vai ter um curso de aperfeiçoamento e implementação da Política Nacional de Promoção à Saúde, Programa Academia da Saúde, ensino à distância. Então, gente, o prazo para as inscrições é de 17/4 até 17/5, ainda tem tempo. É do Brasil inteiro, por isso que são 700 vagas. É interessante para os profissionais do Programa Academia, porque traz uma noção da Política Nacional de Promoção à Saúde com enfoque na Academia da Saúde. Eu fiz e achei bem interessante. E o guia de implementação da Política Nacional de Promoção à Saúde, o Ministério da Saúde disse que a previsão é novembro. O que acontece hoje? Nós estamos com vários polos em funcionamento e a gente não tem um guia de implementação pronto. E a gente tem cobrado isso do Ministério e a gente espera que dentro em breve isso fique pronto. Assim eles estão prometendo para a gente, né? E é isso, eu acho que a gente vai deixar um espaço para fazer um diálogo sobre o que foi apresentado aqui e vai estar aberto às perguntas e qualquer coisa a gente pode voltar alguns slides se for necessário. Acho que a ideia agora é fazer um intervalo, né? E a gente vai dar um intervalo de 5 minutos. Para quem ainda quiser fazer perguntas, vocês podem estar encaminhando aqui pelo bate-papo que a gente já volta para estar respondendo. Ok? Vou
Ok, pessoal, a gente está retornando. Vamos começar agora o nosso bate-papo aqui com as perguntas que vocês nos enviaram, tá? Eu vou estar passando para a Alessandra a pergunta do Júlio. Já existe algum manual de atividade que Tá. Já existe algum manual de atividades que pode ser desenvolvida nos polos, né? Então, como eu falei, o Ministério da Saúde não lançou ainda uma cartilha de implementação do programa Saúde. A previsão é para novembro. Nós estamos esperando isso porque os polos já estão ficando prontos e a gente não tem um manual. Mas a gente tem a portaria 2681 de novembro de 2013, que traz quais são essas atividades, né, que a gente pode estar realizando dentro desse espaço que é o polo do programa Academia da Saúde. Então, eu sugiro que você dê uma olhada lá. Lá tem os eixos, as atividades que podem ser desenvolvidas. E a gente também pode ter um espaço de troca de informações aqui também. O Geraldo perguntou quando é preenchido o formulário e na hora de gravar não é gerado o número de protocolo. Como devo proceder? Geraldo, se não gerou o número de protocolo, é porque não são as informações que você inseriu ali. Ou ele não dá essa condição de estar respondendo. Então, ele tem que gerar um número de protocolo. Se não gerou, é porque vai ter que insistir nisso. Estou gostando de ver a participação de vocês, um monte de pergunta aqui. Vou fazer o possível para estar respondendo. Qualquer coisa eu vou pedir ajuda para os universitários que estão aqui escondidinho aqui. A Eva perguntou se tem curso de matriciamento previsto para monitores nos escritórios regionais de saúde para trabalhar com os municípios. Isso tanto servirá para a academia quanto para os demais serviços que exigem matriciamento em suas atribuições. Eva, não existe previsão de curso de matriciamento. O que a gente pode pensar, assim, conversando, vou levar essa demanda para a Coordenadoria de Atenção Primária, a gente está trabalhando esse apoio matricial, né, esse apoio institucional que vocês, escritório, devem dar para os municípios, assim, em cima do conhecimento que já tem, né, de como está aperfeiçoando isso para vocês darem esse apoio para os municípios, tanto na parte de Academia da Saúde, NASF, equipes, e aí a gente pode prever alguma coisa com relação a isso. Então, eu vou ter que consultar e aí a gente pode dar um retorno. Renata, vários municípios têm dúvida das atividades que podem desenvolver. Se existe algum documento orientativo, se existe algum prazo para os municípios que estão em atraso com a construção da obra. Então, vamos por parte. Com relação às atividades que podem desenvolver, o que a gente tem é só a portaria mesmo, que fala das práticas corporais, e ali cita algumas dessas práticas, né? Agora, muito também vai estar relacionado com o meu cenário municipal. Eu tenho eu tenho uma população idosa, qual que é a necessidade? Eu tenho uma população jovem, eles gostam de dança, eles gostam de desenvolver o quê? Eu tenho que proporcionar algo, eu oferecer algo que a população goste e que também atenda, esteja dentro da possibilidade da portaria. É por isso que o profissional que está na academia, ele não pode discutir isso sozinho. Ele tem que ter um grupo de apoio, ele está vinculado à unidade básica, ele tem que estar vinculado ao NASF, à coordenação de atenção básica do município, para que, em conjunto e junto com o Conselho Municipal de Saúde, possam estar definindo o que é melhor para a população. E aí seguir o que está na portaria, por enquanto, é a orientação que a gente tem. Com relação ao prazo para os municípios que estão em atraso com a construção da obra, aí a gente precisa ver caso a caso. Porque o Ministério da Saúde, ele, segundo as portarias, tinha um prazo para se concluir a obra,
Mas como algumas portarias foram revogadas e veio a 381, que é a mais recente, a 1707, não tem assim uma limitação como tinha nos primeiros, né? E a gente está vendo cada caso a caso. Por quê? O Ministério tem interesse que tudo seja concluído. Então, se o município solicita a prorrogação de prazo, eles estão aceitando e estão aguardando, assim, se concluir as obras, né? Aí eu vou pedir para você, Renata, para a gente conversar sobre isso, quais são os municípios que precisam de mais prazo, olhar cada um deles, se já solicitou, se não solicitou, porque teve uma notificação há um tempo atrás, né, para o município se justificar, então aí a gente tem que ver cada um. Com relação ao prazo, vamos lá. A Márcia. Como e qual a periodicidade para que o município solicite ao Ministério da Saúde o recurso financeiro de custeio mensal para a manutenção das atividades do polo? Então, o custeio mensal ele é solicitado uma única vez. Então, o município concluiu a obra, está com tudo pronto, ele solicita o custeio, que vai ser um valor de R$3.000 por polo, e vai vir isso mensalmente. Só que ele tem que estar com o SENES, ele tem que estar com o profissional, enfim. Né? Só um minutinho, gente. Isso, a Cristiane está lembrando aqui, muito bem lembrado, que assim, a solicitação é uma vez só, mas precisa, além de estar com o cadastro do profissional atualizado no SENES, precisa enviar a produção via ESUS. Então, para estar recebendo esse valor, tem que estar alimentando o ESUS às atividades do programa Academia da Saúde. Com relação à Ângela, que perguntou, o município já terminou o polo, mas ainda não contratou o educador físico. O que fazer? Não necessariamente precisa ser o educador físico. Vocês viram aí que tem vários profissionais que podem ser contratados no polo do programa Academia da Saúde. Vai depender do que o já está definindo como importante para o município, né? E precisa haver uma aproximação com a gestão municipal para ver o que está acontecendo. Não contratou porque tem dificuldade de ter esse profissional pela Secretaria Municipal de Saúde, ou não vê isso como prioridade. Enfim, tem que ver o que está acontecendo para estar solicitando essa contratação. É importante a gente salientar que o Programa Academia da Saúde ele fortalece a atenção primária, ele pode estar ampliando essa oferta de serviços. É um espaço assim que pode estar trazendo mais a promoção da saúde, melhorando a qualidade de vida das pessoas com menos custo. Isso é importante o gestor também estar sensibilizado, principalmente os novos, né, que é tanta demanda que eles têm, que às vezes esse programa fica um pouco de lado, né? A equipe do escritório precisa fazer visita técnica no município para averiguação da situação do polo. Então, o monitoramento, ele acontece via FormSUS, que é esse pelo Ministério da Saúde, mas além disso, a gente tem escritórios regionais que já estão visitando os polos, né? Que às vezes até mesmo a construção, alguns estão em funcionamento ou não. Então, quando os escritórios vão aos municípios para ver como é que estão as equipes, eles já estão visitando os polos de programa Academia da Saúde. E aí orientando o gestor municipal, o que está faltando, o que precisa fazer, né? Então a gente já tem tido alguns relatórios com relação a isso. Não tem um roteiro pronto, a gente tem alguns modelos, algumas coisas assim lá na nossa coordenadoria que a gente pode disponibilizar. Aí você pode estar solicitando para a gente, nesse e-mail que está aqui na tela. A Renata, como posso acompanhar a produção realizada no Polo Academia da Saúde por profissionais? Então, a produção ela é digitada no ESUS, lá no sistema, é possível tirar a produção por profissional com o perfil gestor coordenador. É isso? Tá. É dessa forma. Márcia, como a responsabilidade pelo monitoramento do programa é compartilhada
e a Secretaria Estadual de Saúde faz parte desse processo, os escritórios têm acesso às informações preenchidas pelo município nos formulários? Márcia, funciona assim. A gestão estadual tem uma senha que acessa todos os formulários de todos os municípios. Então, a gente não socializa essa senha, porque daí uma região tal vai olhar outra região, e aí, se surgir alguma alteração, sem querer, alguma coisa, né? Então, assim, a gente centraliza essa informação. Isso não quer dizer que eu não possa fornecer informações dos seus municípios da sua região. O que a gente pode fazer é uma planilha. Depois que os municípios vão respondendo, a gente pode extrair as informações de lá e passar para a sua região as informações dos seus municípios. E aí você vai saber se está sendo respondido corretamente, né? E também, antes da gente falar com o município, a gente conversa com vocês. A gente liga para o escritório perguntando e troca uma ideia. E está chegando mais pergunta aqui. Ave Maria. Vamos focar no monitoramento. Tudo bem. Geraldo, como posso saber se os recursos estão chegando e sendo encaminhados através do Ministério da Saúde para a manutenção dos polos dos profissionais atuantes no mesmo? Existe um site do Ministério que passa essa informação? Geraldo, o valor que é chegado para custeio do programa, o gestor pode optar pela manutenção do programa, pelo pagamento do profissional, enfim. Se está vindo esse valor, pode ser olhado no site FNS, que é Fundo Nacional de Saúde. Lá é uma informação pública, você coloca o nome do seu estado, o nome do seu município, a data, e você vai acessar o Fundo Municipal de Saúde. Vai saber se está recebendo esse valor ou não. Mas só sabe se está sendo repassado para o município. Daí o que o município está fazendo com esse valor não tem como a gente socializar. Renata, se o profissional lotado no polo for, por exemplo, um fisioterapeuta, ele pode usar o espaço em algum horário vago para o atendimento individualizado? O foco do programa é um espaço para atividade coletiva, né? Mas não impede da gente otimizar a utilização desse espaço. Se houver necessidade de um atendimento individualizado, não existe nas portarias nada que contraindique. Então, a meu ver, eu não vejo problema. Desde que isso não seja a única forma de trabalho dele naquele local, né? Só um pouquinho. Isso, e a Cris está lembrando aqui que ele não atue como referência, mas sim como um cuidado continuado da atenção básica, né? Não ser uma referência do município para atendimento individualizado, nesse sentido. Vamos ver, chegaram mais umas perguntinhas aqui. Todas as pessoas, antes de participarem de uma atividade coletiva, devem necessariamente passar por uma avaliação individual prévia? Eu acredito que não tem uma regra nesse sentido. Agora, depende o que vai se fazer. Por exemplo, se é uma atividade que vai trabalhar a questão de obesidade, por exemplo, aí para trabalhar o coletivo é necessário fazer as medidas, peso, altura, enfim, aí há uma necessidade de fazer uma avaliação individual. Mas eu vejo que não é uma regra, né? Não é uma regra. E depende também como está esse vínculo com a equipe de saúde da família, por exemplo. Às vezes a equipe tem um paciente lá que precisa estar em depressão, ou está com obesidade, ou está com algum problema que precisa fazer alguma prática, alguma coisa, e aí encaminha para conversa com o pessoal da academia para ver onde que pode estar enquadrando. Aí, se quiser fazer uma avaliação individual, também pode ser feita. Mas eu não vejo assim como regra, né? Mônica, quais são as atividades nos polos? Qual a portaria? Então, as atividades que podem ser desenvolvidas no polo estão previstas na portaria 268 de novembro de 2013.
Lá vai estar assim, os portarias, né? Então também podemos estar. Se vocês quiserem mais informações também com relação ao programa Academia da Saúde, existe o site do DAB, Departamento de Atenção Básica. É dab.saude.gov.br, eu acredito que seja isso. E aí lá vocês vão lá embaixo na página, procura lá, Academia da Saúde. E lá vocês vão ter portarias, como é que é o monitoramento, com relação à construção. Vai vir algumas informações lá que podem estar dando mais informação para vocês. Também no site do DAB tem, nas primeiras páginas, alguns seriados que podem ser assistidos, e um deles fala sobre o programa Academia da Saúde, como é que funciona. Então dá uma ideia assim, de como que é. A Renata ainda perguntou sobre o custeio. Posso usar alguma parte desse montante para pagamento de profissionais? Para que posso usá-lo? Então, na portaria não diz qual que é a finalidade desse custeio. É para custear o programa no município. Se o gestor quiser pagar, o profissional ele paga. Se ele quiser usar esse recurso para a questão de manutenção, de materiais, equipamentos, assim, de uso não permanente, não pode ser utilizado. Não tem assim uma regra também. Esse valor só pode ser para isso. Não. É para custeio do programa no município. Eu entendo custeio manter o profissional, manter a área, né, do Polo Academia da Saúde em funcionamento. A Márcia, o município que tem um polo cadastrado no Programa Academia da Saúde é penalizado por não fazer o monitoramento? Este monitoramento do FarmSUS, ele não é obrigatório. Mas a gente faz todo um movimento para que os municípios participem, para a gente ter realmente a informação e ter o cenário, né, do nosso estado, do nosso município, para a gente saber. Ele não vai ser penalizado. Ele só deixa de participar, né? É uma pena. Só um pouquinho. Então, por que o Ministério da Saúde insiste tanto para que os municípios participem, né? Porque é com base nessas informações que eles também planejam as ações deles. Então, quando eles veem, assim, as dificuldades, é aí que eles promovem os cursos que precisam ser feitos, né? É com base nas informações que vêm dos municípios que eles conseguem dar um retorno para a gente. Então, por isso que a gente insiste que todos os municípios participem, né? Acabou as informações, as perguntas. Gente, eu quero fazer um agradecimento. Era para ter falado no início, né? Agradecer a participação de vocês, os profissionais dos polos que se dispuseram a estar aqui nessa tarde conosco, a participação dos escritórios regionais de saúde, que são o nosso apoio, o nosso braço forte nas regiões municipais. Agradecer aqui também o pessoal do Telesaúde, que está dando um apoio aqui para a gente, fazer essa conversa, esse diálogo. E, assim, se a gente perceber que surgir outras demandas, a gente pode estar marcando. Para esse momento, a gente está falando do monitoramento, porque é o momento que está acontecendo o monitoramento. Mas se a gente perceber que precisa de outras demandas, falar mais sobre o programa, a gente pode agendar e a gente pode estar conversando com os escritórios. E os municípios com seus escritórios também. Ok, obrigado a todos. Obrigado, Alessandra, pela sua webconferência. Obrigado aos escritórios, aos municípios. Tá desligado? Não, tá ligado. Obrigado pela participação, pelas perguntas, que hoje a gente bateu recorde de perguntas, tá bom? E a gente aguarda um outro tema com a Alessandra retornando em breve, né? E pede para vocês também estar nos enviando qual é o tema que vocês mais têm dúvida, que é o mais procurado no município, no escritório, para a gente estar procurando o professor aqui para estar ministrando essas aulas, tá bom? Então, boa tarde a todos, obrigado. Até quarta-feira que vem, que a gente tem uma web aula sobre hanseníase
com Cícero da Hanseníase.